um prazer, né, estar aqui nessa quarta-feira para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 19, Salmo para a nossa meditação nessa noite. A gente irá lendo conforme a gente for avançando no Salmo, né? Esse Salmo que é um Salmo que logo no seu título introdutório diz ao mestre de canto, Salmo de Davi. Uma pergunta que a gente tem que se fazer é se Deus, ele de fato se faz conhecido aos homens, ou será que Deus ele está escondido? Nos nossos dias existe uma corrente de pensamento denominada agnosticismo, que é um intermediário entre o ateísmo e o teísmo. Ateus são aqueles que não acreditam em Deus, teístas são os que acreditam em Deus, e no meio nós temos os agnósticos, que vão negar o conhecimento, por isso o termo agnosticismo. Eles negam que seja de fato possível saber se Deus existe ou não existe. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Escritura, nós vemos que isso, na verdade, é uma grande mentira, de que Deus ele está tão escondido, tão oculto, se é que ele existe, que nós não podemos conhecer a Deus. É fato que a Escritura também ensina que a única forma de nós conhecermos a Deus é se Deus se revelar a nós, se ele se manifestar a nós. E aqui nesse salmo, que pode ser dividido em 2 ou 3 partes, e eu dividi em 3 por motivos didáticos, né? Nós podemos ver que Deus se revela de fato ao homem. Mas como? Por quais meios Deus ele se revela aos homens? Em primeiro lugar, nós podemos afirmar que Deus se revela ao homem por meio da sua criação. Observe comigo o verso de número 1. E isso vai do 1 ao 6. Mas veja o verso de número 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então nós temos aqui pelo menos 2 atributos de Deus. O atributo da glória de Deus e também o atributo de Deus como um ser criador. Então a primeira prova cabal de que Deus não está escondido é que existe uma criação. Se existe uma criação, logo, necessariamente, tem que haver um Criador. Porque todos nós sabemos, como um filósofo, até mesmo antes de Cristo nascer, já dizia, que do nada, nada pode vir. Se existe algo, significa que algo sempre existiu. Então, se há uma criação, há também o quê? Um Criador. Isso nós chamamos de revelação geral de Deus. Por que revelação geral? Porque ela é uma revelação para as criaturas de Deus de um modo geral, e não de um modo específico, mas para todos aqueles que podem contemplar a criação de Deus. E também no verso seguinte, nós podemos ler o seguinte, veja agora o verso de número 2. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. O próprio passar dos dias, né, que vão e vêm, eles são uma espécie de quê? De conhecimento. As próprias leis da física, que são criadas, elas não passaram a existir do nada, porque leis não são coisas que nós podemos tocar, leis são uma coisa imaterial, é uma lei que Deus estabelece e assim as coisas funcionam. Os dias vão e vêm por causa das leis criadas, leis imateriais. As coisas são assim, porque Deus as determinou que fossem assim. Então, a estabilidade, a sustentabilidade do universo, com suas leis, que não mudam, não são criadas e nem podem ser alteradas e jamais vencidas pelas criaturas, elas provam a existência de um Criador superior, que faz com que essas forças ajam das formas que elas agem. E agora observe comigo o verso de número 3 e o verso de número 4.
não há linguagens, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Nesse discurso do universo, de Deus se revelando às suas criaturas, é interessante como não há um dialeto específico. E por isso que esse mesmo pregador, esse mesmo que traz a revelação de Deus, ele pode falar a nós, que falamos português, às pessoas do outro lado do mundo, que falam chinês, e até mesmo aos povos mais bárbaros, aos índios que estão escondidos nas matas, sem contato com a civilização. Até mesmo essas pessoas recebem o quê? Essa mesma pregação, essa mesma revelação. Porque, embora não haja linguagem, não haja um idioma, por toda a terra é possível ouvir essa coisa falando. Porque ela fala aos olhos, ela fala aos ouvidos, ela fala aos nossos sentidos. É uma linguagem universal. E o verso de número 5 diz o seguinte, verso de número 5 e 6. O qual, falando aqui do sol, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. Então, a ideia aqui é de uma câmara nupcial, onde a ilustração é que o sol sai como um noivo, porque naquela época o noivo passava e pegava a sua noiva, por isso que a vinda de Jesus é descrita como a vinda do noivo, né, para buscar a sua noiva, né, sai do seu lar para buscar a sua esposa e percorre como um herói. A imagem é essa de um movimento, embora repetitivo, ele não traz uma ideia de um movimento cansativo, de uma coisa monótona, mas de uma coisa dinâmica e regozijante. E nada refoge ao calor desse sol. Claro que a experiência é dita dentro da ideia do Oriente Médio, de onde o autor escreve. E nós também sabemos que o sol ele não se move, né, mas a Terra, o planeta é que está em movimento. Só que o autor ele escreve de uma perspectiva humana, e não de uma perspectiva científica. Até nós falamos constantemente que o sol nasceu, e o sol não é menino para estar nascendo, né? O sol se pôs, e essa é uma linguagem de quê? Do observador, embora nós saibamos que essas coisas não são de fato assim, mas a linguagem que nós utilizamos é essa. E nesse primeiro ponto aqui, em que nós observamos que Deus ele se revela ao homem por intermédio da sua criação, nós podemos distinguir a primeira diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio, quando ele olha para a revelação de Deus, para a criação de Deus, o que é que ele faz? Ele adora a criatura, ao invés do Criador. Com o justo é diferente. Nós olhamos para essa revelação de Deus, para a criação de Deus, e nós não adoramos a criatura, nós adoramos o Criador. Mas com o ímpio não é assim que funciona. E essa é uma das provas de que a glória de Deus é de fato manifesta. A criação é tão gloriosa, tão esplêndida, manifesta de tal maneira a glória de Deus, que os homens chegam a confundir a criação com o próprio Criador. E por isso que eles vão adorar o sol, a lua, os animais e as plantas. E há muitos mesmos que chegaram até a ideia do panteísmo, de que as coisas são o próprio Deus. Não há uma diferença entre Deus e a criação, mas eles são a mesma coisa. A criação seria uma emanação do ser de Deus. E nós sabemos que isso é o quê? Um erro, um equívoco, pois há uma distinção entre o Criador e a sua criação. E também, ao olhar para isso, nós chegamos à conclusão de que o estudo da criação, ele não distancia o homem de Deus.
Hoje, na nossa sociedade, principalmente dentro das igrejas, há uma falsa compreensão de que o estudo, principalmente os estudos científicos, eles afastam o homem de Deus. Mas isso é uma grande mentira, pois a própria ciência, ela surge no seio da igreja. E os grandes cientistas, eles eram cristãos, eles não eram ateus. E nós, cristãos, nós temos até mais propriedade para estudar a criação, porque nós cremos em Deus que estabelece leis. Nós cremos que a lógica, que a matemática e que as coisas desse mundo, elas têm sentido. Elas não são um emaranhado de acontecimentos aleatórios, mas são coisas estabelecidas por um ser sábio e inteligente, do qual nós somos a imagem e semelhança dele. Então, de modo nenhum, estudar a criação deve afastar o homem de Deus. Muitos, ao estudarem a criação, é fato, eles vão para a idolatria, eles adoram a criação. Outros vão para o ateísmo, eles negam a existência de Deus, porque eles acham a criação tão espetacular que ela é capaz de criar a si mesma, de vir à existência por conta própria. Mas isso não passa de uma grande tolice. O justo, ele sabe que Deus é o Criador. E essa criação, ela não é dirigida aos ouvidos da mesma forma que a pregação da palavra. Portanto, essa revelação, ela não produz uma fé salvífica, ela produz um conhecimento de Deus, os homens passam a saber que há um Deus, mas, entretanto, ainda existem algumas coisas que não estão reveladas nessa criação. O homem, ele reconhece que ele está em dívida com esse Deus, por meio da revelação geral, e por isso que todas as religiões do mundo é uma tentativa de apaziguar a situação do homem para com Deus, pois ele sabe de alguma maneira que está em dívida, entretanto, não revela a salvação pela graça. E é por isso que os homens, eles buscam o quê? A salvação pelas obras. Porque eles estão no pacto de obras, o pacto da criação, o pacto feito no início do mundo. E eles ainda buscam salvação por intermédio desse pacto. Mas aí nós temos a segunda maneira que Deus se revela a nós, que é através da sua lei, a revelação especial de Deus, através da lei de Deus. Observe comigo o verso de número 7 até o verso de número 10. O verso de número 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui essas expressões que vão simbolizar ou vão representar a lei de Deus. A lei de Deus, ela não se resume meramente a mandamentos, mas a palavra de Deus como um todo. Então, naquela época que o salmista escreveu, ainda não estava completa como nós temos hoje, mas já era uma lei que era suficiente para eles naquela época. Naquela época que eles viviam, dentro daquela dispensação, aquilo que eles tinham era totalmente suficiente para eles, até que fosse completo de uma vez por todas, como ela já está hoje, fechando com o último livro de Apocalipse. E assim como a criação ela vai refletir os atributos de Deus, a lei de Deus vai refletir o caráter de Deus, vai dizer a respeito da moralidade desse Deus, quem esse Deus é. E é por isso que a lei, principalmente a lei moral de Deus, ela não muda, porque Deus é imutável. O caráter moral de Deus, ele é imutável. E nós, como criaturas que somos, feitos à imagem de Deus, nós temos que refletir a imagem de Deus também no nosso caráter. E é por isso que nós temos que seguir a lei de Deus. Não é à toa que Jesus, ele diz o seguinte, que o primeiro e maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele vai resumir a lei
nesses dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Porque quem ama a Deus, necessariamente tem que amar a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano. Inclusive, ele utiliza a palavra, o segundo mandamento semelhante a este é qual? Ame a semelhança de Deus, assim como você ama ao próprio Deus. Então a lei ela vai revelar esse caráter de Deus, assim como a criação reflete os seus atributos. E diz o texto, né, que essa lei é perfeita, traz a ideia de completa, ela restaura algo. E o que os homens precisam é da lei de Deus, porque ela tem o poder de restaurar o homem. Nada que você possa dizer, que você possa fazer, nada pode restaurar a alma do homem, a não ser o quê? A palavra de Deus, a lei de Deus. E também diz o texto que o testemunho dele pode dar sabedoria aos simples. A ideia de simples é a ideia de uma pessoa de mente aberta. Para nós, na nossa cultura ocidental, mente aberta seria uma pessoa inteligente, uma pessoa social e tudo mais, mas dentro da cultura judaica, naquela época, uma mente aberta seria uma pessoa tola. É uma pessoa que é facilmente influenciada. Qualquer coisa é fácil de colocar dentro da mente dela. Por isso que eles diziam: feche sua mente. Não permita que algumas coisas entrem e nem permita que algumas coisas saiam. Então, tenha sua mente fechada. Permita que entre nela somente coisas boas e que saia somente coisas desnecessárias que estão dentro dela. Então, a ideia é essa, é dar sabedoria àqueles que são tolos, àqueles que são facilmente influenciados por qualquer coisa que se digam a eles. E o verso 8 diz que os preceitos do Senhor são retos, e eles alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A pureza dos mandamentos de Deus, ela é tão grande, a ideia aqui é de claro, né, que é capaz de dar vista até mesmo aos cegos. Não no sentido físico propriamente dito, mas seguindo a lei de Deus, até um cego enxerga melhor de alguém que tem sua visão boa, porém não segue a lei de Deus, não sabe para onde está indo, não tem um padrão para seguir. Essa pessoa, ela é o tolo, agitada para um lado e para o outro, por qualquer coisa que se diga. Eles não sabem o que é certo, o que é errado, eles não sabem de onde vieram, por que estão aqui, para onde vão, eles apenas estão aí. Eles apenas existem no mundo, sem rumo, e vivem nas trevas, em completa escuridão. E o verso de número 9 diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Muitos olham para esse mundo e acham esse mundo uma grande justiça. Eles acham que quem sofre mais deveria sofrer menos, aqueles que sofrem menos deveriam sofrer mais. Muitas vezes nós também caímos nesse pensamento. E tem isso até por escritores bíblicos, vão refletir sobre isso. Por que que o ímpio floresce e o justo perece? Mas sabemos que haverá um juízo, haverá um julgamento, e que cada qual receberá segundo as suas obras, segundo aquilo que plantou. Os homens, eles compreendem assim porque eles estão com a visão apenas no aqui e no agora. Eles acham que tudo que existe está aqui e agora, que a vida é aqui, e que quando a pessoa morre, acabou. Mas eles descobrirão que, na verdade, quando a pessoa morre, aí é que a vida começa, aí é que vem o acerto de contas, aí é que o homem, de fato, pisa na eternidade. E então Deus, ele se revela por meio da criação, ele se revela por meio da sua palavra, que é capaz de restaurar o homem, trazer retidão e justiça. E diz o verso 10 que eles são mais desejáveis, né, esses mandamentos, do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. A ideia é mais ou menos o seguinte: se há um pote de ouro, ou a lei de Deus,
nós devemos optar pela lei de Deus. Por mais que esse ouro venha enriquecer você, venha lhe deixar milionário, nós devemos optar mais pela lei do Senhor do que por qualquer ouro que possa existir nesse mundo. E também Deus ele vai se revelar através dos seus servos. E isso está do verso 12 ao 15. Agora aqui nós temos a consequência quando essas revelações elas atingem o homem e restauram o homem. Observe comigo o verso de número 12, aliás, verso de número 11. Além disso, por eles se admoesta pelos mandamentos, o teu servo, em os guardar a grande recompensa. O salmista fala que o crente ele vive pela lei de Deus. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, é por ela que nós andamos, e também essa luz, há uma grande recompensa em nós guardarmos os mandamentos de Deus. Nós sabemos que nós servimos a Deus por quem Ele é, mas também a Bíblia nos conforta e nos encoraja, dizendo que há o quê? Recompensa para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não qualquer recompensa, mas a grande recompensa, diz o salmista. O verso 12 diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O salmista então fala aqui de como ele quebra essa lei de Deus, de como o ser humano ele é pecador, ele precisa reconhecer isso e ele precisa se voltar para Deus. A lei de Deus, ela revela o caráter de Deus e ela revela também o seu caráter. Ela revela que você não vale nada, que você está em dívida com Deus, que você precisa desesperadamente de alguém para cumprir essa lei para você. A lei ela faz isso com o homem. Você não deve se comparar com outro ser humano, porque você está comparando peça ruim com peça ruim. Você tem que se comparar com a lei de Deus. Aí é que você vai ver que você não é tão bonzinho como você pensa que é. E o salmista diz mais: olha, Senhor, eu quero que você me livre até das faltas que são ocultas. Por mais que você olhe para a lei de Deus e você veja a lei de Deus e você seja como um jovem rico e diga assim: bom, se for só isso aqui, eu cumpro todos esses mandamentos, desde criancinha. Mas saiba que você é tão pecador, que mesmo que você chegue a essa conclusão, ainda existem erros que você nem sabe que estão errados. Absolve das falhas que me são ocultas. Mesmo que você ache que você é bom, existem falhas ocultas que você nem consegue ver. Você age errado pensando que está fazendo certo. E também, no verso 13, ele diz: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aqui nós temos uma questão muito importante da soberba. A soberba é a autoconfiança em si mesmo. Você já conheceu alguém soberbo? Pense em alguém soberbo. Nós somos tão soberbos que quando nós pensamos em alguém soberbo, nós não pensamos em nós mesmos. Geralmente nós pensamos em outro. É uma das primeiras coisas que vem à nossa mente. E isso é perigoso. O salmista diz que eu, não fulano de tal, eu não caia na soberba, me livra dessa grande transgressão. E há também outra lição útil, para a qual nós temos que atentar aqui, que nós não devemos jamais orar por perdão, sem ao mesmo tempo pedir para nós sermos agraciados, para vencermos o pecado. Porque se não for pela graça de Deus, nós não conseguimos, pela força do nosso próprio braço. E no último versículo, verso de número 14, diz o seguinte: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, uma vez que ele pede essas coisas para Deus, agora a boca dele vai falar da lei de Deus. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E que o meditar do coração dele sejam agradáveis ao Senhor, a rocha dele.
ele reconhece que ele precisa de quê? De uma segurança. E essa segurança dele é o Senhor. E Deus, ele é revelado na vida dos seus servos, quando os seus servos, por exemplo, se convertem. Por isso que na Bíblia há o testemunho. É aquilo que Deus fez por você. Você é uma testemunha viva de que pecadores podem ser salvos. De que Deus, ele de fato se revela. Deus se revela por meio de seus servos também quando eles cumprem a lei de Deus. Que nós somos feitos à imagem de Deus. Nós somos a habitação de Deus. De modo que o mundo tem que olhar para nós e reconhecer, Deus está naquelas pessoas. Ele mora naquelas pessoas. Aquelas pessoas são como Deus. São a imagem e semelhança de Deus. Quando nós cumprimos e obedecemos a lei do Senhor. Então Deus se revela por meio da sua criação, da sua palavra e também dos seus servos. Mas o servo principal pelo qual Deus se revelou foi o próprio Jesus Cristo. Ele era a exata imagem do Deus invisível. Ele era a própria palavra de Deus em carne e osso. E ele era o Criador do mundo, revelado para os homens. E é somente por meio dele que nós podemos obter salvação, que nós podemos ser livres da soberba, livres da lei de Deus que pesa contra nós e que nos condena como homens ímpios. Então, creia nesse Salvador. Ele é tudo o que Deus é. Ele é a revelação máxima de Deus para a humanidade. Então não há desculpas. Deus, ele se revela de fato ao homem. O problema é que os homens odeiam tanto a Deus que eles crucificaram o autor da vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa noite nós queremos te agradecer, porque tu se revela a nós. Revela-se por meio das coisas criadas, por meio da palavra de Deus falada, e também por meio dos teus servos, em que o teu Santo Espírito habita, o corpo de Cristo na terra. A luz do mundo, que anuncia aos homens o caminho da salvação. Quão gloriosa e perfeita é a tua palavra, capaz de restaurar pecadores. Ó Senhor, como o salmista orou, nós também oramos. Livra-nos das nossas transgressões, até daquelas que nós nem sabemos. Livra-nos da soberba. E que o Senhor conceda-nos graça, para que o meditar do nosso coração, as palavras dos nossos lábios, sejam agradáveis a Ti, Senhor nosso e rocha nossa. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.